Alô Alberto, alô escuto. Alô Olá, Alberto. Tiago. Olá Olá. Alberto. Parece-me que Boa estão noite, como reunidas. se vê, não é? Boa... Na Ah, Estónia, na hoje Finlândia. sim, tivemos a falar um Alguns. bocadinho antes de começar a gravar e eu de facto ia referir isso e esqueci-me. Portanto, não há como esconder. Eu Não, fechei. falamos tanto que entretanto nasceu o dia. É isso, sim, é capaz de ser isso. Não há como esconder que Na estamos a Lapónia. gravar. A gravar a emissão desta semana da Lenga-Lenga do Costume, que é a emissão número 74. As emissões número 74 convém serem gravadas. Isto para quem é inexperiente É. nesta coisa Para dos quem está fora podcasts, deste meio e tal. é uma dica que Uma deixamos. superstição Exatamente, do ramo. 74. 74 convém. É, E nós estivemos também a tentar resolver aqui alguns problemas técnicos. Epá, eu acho que estamos em. Neste momento as condições são perfeitas, acho que mas a sim. todo Acho que sim. momento isso pode eventualmente mudar. Pois pode. Fiquem connosco de qualquer maneira. Esta é a emissão, então, a emissão 74 da Lenga-Lenga do Costume, que estando a ser gravada no domingo, portanto, por volta do meio-dia, está a ir para o ar e a estrear à segunda-feira às 21 horas no canal do YouTube do Comitê Central, que devem subscrever. Também para depois deixarem os vossos comentários aos programas de cada semana. Portanto, carreguem lá na campainha o que é que aquilo tem, para depois serem avisados sempre que houver novas lenga-lengas do costume. Os vossos comentários nós depois trazemos-los aqui ao programa também, todas as semanas. Sigam também a Lenga-Lenga do Costume na plataforma X de Elon Musk, em @AlbertoGonk, @AlbertoGonc, onde também está, portanto, a Lenga-Lenga do Costume. Alberto, emissão 74, que continua, como todas as emissões prévias, a contar com o inestimável apoio do Azeite Claro. Talismã, que não podia faltar, obviamente, à Lenga-Lenga do Costume. E nós vamos começar o programa de hoje com o caso das gêmeas. Com o caso das gêmeas que envolve o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que terá porventura mexido alguns cordelinhos para que as duas gêmeas luso-descendentes, luso-brasileiras, aliás, fossem atendidas com prioridade, digamos assim, no Hospital de Santa Maria e recebessem o tratamento com aquele medicamento cujo nome eu nunca me lembro muito bem, mas Mas soa a zolgosma, soa a zolgosma. também não sei de cor. Não é Sei que é bem isso, caro, mas é bastante caro, é não é? caro, é caro e para o preço que custa, podiam perfeitamente ter posto um nome decente para o medicamento que não soasse a zolgosma. Portanto, houve alguns desenvolvimentos neste caso das gêmeas. Alberto, eu não sei por onde é que queres pegar nisto. Houve o médico António Levi Gomes que foi trazido a este barulho depois de ter publicitado pelo menos um mail que trocou ou que recebeu de Marcelo Rebelo de Sousa. Entretanto, Lacerda Salles também foi chamada à coação. Isto está aqui uma embrulhada bonita. Não Parece sei que por onde é que queres o começar. doutor Lacerda Salles teve uns encontros com o doutor Nuno Rebelo de Sousa, não é? Que é a Eu, forma se calhar, não. como o professor Assim, Marcelo trata o filho. o filho. O Mas doutor. será que o doutor Nuno Rebelo de Sousa é médico? Se calhar, nesse caso, os Não, o encontros doutor com Nuno Rebelo Lacerda. de Sousa é economista, Ah, acho eu. economista. É economista. É doutor. Ah, Não é sei se a malta que. expressão é nacional, nunca sei essas coisas. É Pois eu doutor também da não. bula russa, portanto. Cheira-me que no Brasil também é capaz de funcionar. É capaz de ser daquelas. No Brasil é diferente, porque eu uma vez desembarquei no Rio de Janeiro e toda a gente começou a chamar doutor. Só porque és um gajo que vem do estrangeiro e Um tipo que eles é um queriam tipo. indrominar através de uma viagem de táxi, provavelmente mais cara ou qualquer coisa. Doutor, doutor, então. Para o doutor temos aqui uma viagem especial, Tem uma exatamente, viagem com, especial. Ou ser sim, com, sequestrado, não sei. epá, pois não sei. Não, isto porque, enfim, se Nuno Rebelo de Sousa fosse médico, eventualmente podia arranjar-se aqui uma boa desculpa para se ter reunido com Lacerda Salles. Nesse caso, Não parece. aparentemente é estranho e torna e adensa um bocadinho, eu ia dizer adensa este mistério, mas é o contrário. Não é, a questão não é adensar, a questão é clarificar um bocadinho, se é que é preciso clarificação em relação ao que se passou e à forma como Marcelo Rebelo de Sousa terá ou não tido intervenção neste processo. Depois disto tudo, o que é que achas, Alberto? O que é que achas que Eu se poderá ter gostava passado? de pegar pelo ponto que pela referência ao médico António Levi Gomes, não é? Foi Exatamente. neste caso o mesmo médico que revelou o tal e-mail, pelo menos um e-mail, não sei se foram vários, mas pelo Sim, menos um sim. sim. E que é curioso que algum jornalismo português prefere perseguir o médico e não perseguir por aquilo que ele tenha feito neste caso, perseguir indo buscando opiniões do médico no Twitter ou no Facebook, acho que é no Facebook, sobre
sobre assuntos política, outros, mas normalmente política, que tentem mostrar que o caráter do médico não é o adequado para se poder pronunciar neste caso, ou para o podermos levar a sério com credibilidade, porque o Dr. Levi Gomes, pelos vistos, não gosta especialmente do Marcelo, enquanto Presidente da República, não gosta do Dr. Costa enquanto Primeiro-Ministro, e Se por percebe. causa disso... Mau gosto, tem mau gosto, mau doutor. gosto, são indivíduos acima de qualquer suspeito. E então, como não gosta deles, algum jornalismo português, e vou nomear nomes, como dizem na América, ou quando se dizia no Sim. macartismo, a diretora da Visão, Mafalda Anjos, uma senhora que diz que é jornalista da RTP, não sei o que, uma Rafa de Carvalho, e mais uma outra pessoa, e depois muitas outras pessoas, que nós não sabemos os nomes, pegaram nisso, andam a esmiuçar os posts no Facebook do A Dr. tentar Levi Gomes, a catar ali. descredibilizar. Acho que é o chamado jornalismo de investigação, não é isso que se É o chama jornalismo de jornalismo de investigação. investigação? Alguma Perante o investigação, indivíduo. jornalismo não é de certeza, Sim, a investigação também não é profunda. Para mostrar que se este senhor não gosta do Costa ou do Marcelo, ou isto, este claro. senhor não tem credibilidade nenhuma para revelar um e-mail que, tudo indica, é verdadeiro. Sim, o e-mail eu já A agora partir daí, diz sim, que é. posso citar o e-mail porque é importante e também nos leva aqui a outros pontos da nossa questão. Nesse e-mail, Marcelo Rebelo de Sousa tinha escrito o seguinte, e agora estou a citar: no meio de milhares de pedidos e solicitações, falou-me o meu filho Nuno num caso específico de luso-brasileiras no Brasil. Disse-lhe logo de imediato que não havia privilégio nenhum para ninguém e, por maioria de razão, para filho de presidente. Fim de citação. Portanto, foi este e-mail que o Dr. Levi Gomes, foi este e-mail de Marcelo Rebelo de Sousa que o E o doutor... e-mail não é especialmente, não é por aí, quer dizer, não revela assim. Eu acho que revela um bocado, porque, vamos lá ver, eu Bom, então acredito que nesta... discordamos. Discordamos, isso é interessante, repara que isso é interessante. E estamos longe um do outro, portanto, nem sequer há perigo de Batatada. interação física, assim. Porque eu acredito nesta parte do e-mail em que Marcelo Rebelo de Sousa diz que há milhares de pedidos e solicitações. Agora, a minha questão é, e essa parte eu acredito que seja verdade, eu acredito que o Presidente da República, ou a Casa Só Civil, que ou lá ele o que é não que é, envia um e-mail a propósito dos outros ora lá milhares. está, ora lá Claro, está. claro. Agora, gostava de saber é se Marcelo Rebelo de Sousa se dá ao trabalho de, A para cada um cada... desses milhentos de pedidos e solicitações, tratar de enviar um mail especificamente à pessoa que em teoria pode resolver o assunto, Exatamente. ou pelo Sim, menos que está sim. muito perto do centro de decisão desse assunto, a dizer-lhe, olha, pá, chegou-me aqui isto, eu não lhe devia estar a enviar isto, atenção, eu não lhe devia estar a enviar isto, mas falou-me aqui o meu filho Nuno, num caso, veja lá e tal, é claro que isto não pode ser. Não, eu por acaso tenho informações de que o professor Marcelo faz isso, que tu sugeriste. Por exemplo, Ok, ele vai, ok, vai a uma terriola qualquer aí do ok, interior e alguém se queixa de que tem um buraco à porta de casa e que a junta não trata daquilo. E ele muito escreve bem, acho imediatamente ao ótimo, presidente da junta. certo. Como recebo milhentas solicitações, não sei o quê, entre as quais esta do buraco à porta de casa aqui ali do seu Acho Lopes, ótimo, acho ótimo, não vou, naturalmente, como presidente, não vou intervir numa questão destas, isto claro. isto, Acho ótimo, quer dizer, há várias questões, não é? ele Porque, demarca-se de cada um das 500 solicitações. Demarca-se não, sempre pois, através de um e-mail ou de uma carta certo, registada até. portanto, certo, exatamente, sim. Portanto, essa demarcação tem alguma coisa implícita, não é? No caso em que é um familiar a pedir um favor, é evidente que a solicitação não deveria partir dali para lado nenhum, não é? Esse é um caso claro de conflito de interesses, ao passo que se calhar o caso do buraco, algures em Trás-os-Montes, para citar uma zona que até é querida, provavelmente não implica nenhum conflito de interesses no facto de Marcelo Rebelo de Sousa expor esse problema a quem de Sim, direito. a minha analogia foi uma desgraça, podes dizê-lo, porque o Não, senhor, o foi senhor que se queixou do buraco não é familiar nem pois amigo de familiares do professor Marcelo, isso é, presumivelmente. Não é? mas não é o único caso em que pode não fazer sentido seguir essa mensagem para o seu destinatário, não é? Se de alguma forma, bem, em todos os casos o destinatário se sente constrangido a ter que resolver o problema, uma Claro. vez que recebe uma mensagem do Presidente da República, esse é o primeiro problema, não é? Tentou ser habilidoso à maneira típica dele, não é? Ou seja, Exatamente, sim, escreve um e-mail que pois, formalmente não tem nada, não há nada a claro, dizer claro, ali, claro, está claro, tudo claro. impecável, mas ao fazê-lo, o ato de enviar o e-mail O simples ato é é a que, é forma. que, Como é, é que- é que que é? fa- é que
o meio é a mensagem, assim? Isso era do Marshall McLuhan, aquele tipo de É, não aldeia, é? criou Não o sabia. conceito de aldeia global, não é? Eu lembro-me às vezes vagamente de coisas que não sei do que é que estou a falar e depois conto contigo para Mas explicares aos nossos ouvintes do que é que estamos a é aquele falar. senhor que apareceu no Annie Hall do Woody Allen, que ele está na fila do Opa, cinema. a sério? Sim, está o Woody Allen e a Diane Keaton estão na fila do Certo. cinema e Até está aí um eu chegava. sujeito à frente deles na fila, um Certo. intelectual de Nova Iorque, a discutir Marshall McLuhan. Ah, a E discutir, ok, ok. sim, a dar opiniões. Eu sou professor, eu ensino Marshall McLuhan na Colômbia e Certo, não sei o quê. certo, E certo. o Woody Allen, de repente, olha, desculpa, o que você está a dizer não faz sentido nenhum. Eu tenho aqui o Marshall McLuhan. E o Marshall McLuhan aparece mesmo e diz: Eu ouvi o que você diz, você não diz coisa com coisa sobre a Ou minha obra, seja, não percebe nada. E o Woody Allen vira-se depois para nós, espectadores, e diz: Não era bom se a vida real fosse assim. E ele e, também próprio. portanto, isto tudo para dizer que achas que seria ótimo que na vida real agora pudesse aparecer aqui o Marshall McLuhan para me explicar que não é rigorosamente nada disto Não, mas que é o este. meio, É, the medium is the message, é mais ou é menos isso. isto, não é? Mas é pá, excelente, excelente O Woody apontamento Allen queria cultural. levar para essa cena o Luís Buñuel, o realizador, Aí, pá, mas o Buñuel não quis, não aí, pá. aceitou. Também era Pois, giro. é Mas engraçado. pronto, mas está. Giro, mas olha, giro, toda vez como é pá, um toque de cultura, sempre na lenga do Sempre, costume. sempre. Portanto, há essas jornalistas, não é, que tentam descredibilizar António Levi Gomes e eu acho que elas ainda não exploraram este nome do meio do doutor, porque quando perceberem a origem do nome do meio do doutor e no enquadramento geopolítico O atual, Levi, se calhar sim. têm aqui muito mais por onde trabalhar em termos da descredibilização do doutor, Sim, que ele eu pode acho, ser simpatizante do Likud e tal, do que eu Netanyahu. cheiro-me que isto são meninas para andar aí na rua com a bandeira da Palestina e a cantar à globalização da Jihad e do mar de não sei onde até não sei onde. Como é que era? Do Guadiana até ao É Mar o da Mar da Palha, não Paz. é? Sim. Uh, é giro, há vários vídeos lá está na internet de malta a interpelar manifestantes com bandeiras da Palestina que estão a cantar essas coisas e a perguntarem, olha, diga uma coisa, que rio é esse? E que está a falar Nunca de quê? sabem. Pá. Quer dizer, Nunca sei, há ninguém faz ideia. 5% Sim, talvez saiba, não, não, e há uma nunca senhora que mais. está, inclusive, a cantar outra coisa que é das montanhas até ao mar, ou o que é? Em Já há vez de uma ser do nova rio, sim, uma senhora que, pá, não faz ideia do que é que está a específica dizer. das E montanhas, vão da lá Serra da perguntar, Estrela senhora, até. desculpa lá, que montanhas são essas? E ela, pois não sei, você é estúpida, pá, você é estúpida, não é? Bem, se perguntasse àquelas pessoas todas, eu não sou antissemita, sou antissionista. E o que é o sionismo? Também ia ser Sim, bonito, ia ser bonito. sim, pois, sim, resultavam aquelas discussões como circularam alguns vídeos também daquela, há umas semanas, quando foi aquela questão do Chega e lá a FCSH. E há uma Sim. rapariga do Chega que começa a perguntar a um jovem muito exaltado a espumar da boca para ele explicar. Acho que era para ele ilustrar um exemplo em que o Chega tivesse tomado uma posição fascista, ou o que era o fascismo e assim. Não E faço ele se ideia, embrulha de uma claro. forma, pá, estupendamente hilariante. É Não muito, vi, muito por acaso não engraçado. vi, tenho pena. É muito, Tenho pena. são muitos minutos de gritaria, pá, enfim. Mas Não, porque pronto, é uma coisa que é comum a estes manifestantes, seja qual for a causa em geral, essa gente que berra muito, e este tipo de pseudo-jornalistas, né, de jornalismo da treta, né, deste jornalismo que serve sim. interesses muito particulares, por um lado é falta de vergonha na cara para fazerem as figuras que fazem em público, né? Por outro lado é ignorância. Normalmente Pois, são muito ignorantes das coisas, não repetem coisas que lhes dizem. No caso destas senhoras jornalistas, estão para sim, lá. De certeza que há lá aquele sujeito, o Paixão, não sei o quê, do PS, que imita sim. umas horas. Luís Epá, Paixão agora convém Martins, fazer isto, convém fazer aquilo, pois. porque até agora a ordem desse senhor, ou há de quem manda daquilo, na propaganda daquilo, era aproveitar para atacar o Marcelo. Pois, exatamente. A partir do momento que se percebeu que a questão não se esgotava no professor Marcelo e que E que começam abrangia a Lacerda Salles ao barulho e Lacerda por aí Salles, fora. provavelmente Martas Temidos e por aí Martas fora, Temidos, começava a tocar ao PS. claro. A estratégia mudou subitamente. Assim, É de facto incrível alteraram um e bocado isto. sim, sim, impressionante trabalho do Luís Paixão Martins, muitos Sim, parabéns, sim, porque sim, é sim, 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 realmente a sim, sim. rapidez com que, lá está, com que se criam estas narrativas e se diverges para alvos diferentes é A realmente narrativa muito é um interessante de eufemismo acompanhar. para grandes patranhas. Quer dizer, Não, pois, narrativa patranhosa, sem dúvida nenhuma. Mas é realmente muito interessante ver isso, porque realmente
quando se soube que Lacerda Salles, e mais até Marta Temido, não é? Porque Marta Temido é apontada como, sei lá, Pois, como interessa-lhes mais Presidente da proteger a Câmara, Marta como... Temido. Eu acho que se fosse Pois, o Lacerda exato. Salles, eles achavam que, epá, Não, o sem homem... dúvida, O sem homem até é dúvida. educado e nem se encaixa muito bem neste PS e tal. O senhor até parece uma pessoa educada e tal. Pois, e se calhar lá está, e não sei também até que ponto é que uma pessoa como Lacerda Salles tinha muita autonomia para negar reuniões com Nunes Rebelos de Sousa, e por isso isso foi Sim, imposto sim, sim. por terceiros ou não, Pois, pois. e portanto, bom, mas Lacerda Salles também acaba por ter um comentário em relação a isto, que é daqueles comentários que, enfim, que não querendo responder a nada, responde a tudo, não é? Que é o clássico, tipo, não responde porque isso é para a sede própria e tal. Pois. Como é óbvio, uma pessoa que não se sentisse, acho eu, comprometida Com com, certeza, com claro, nada neste claro. processo, diria imediatamente que pá, não tenha rigorosamente nada a ver com Não, isso. não, nem sei do que é que É eles estão a óbvio, falar, não faço ideia. pois nem sei Claro. do que é que estão a falar, isso não faz sentido nenhum e o assunto, mesmo que não ficasse resolvido do ponto de vista dele, ficaria e esclareceria Sim, o que era. sim, pela parte que lhe toca, estava Sim, resolvido. Ele não estaria tinha nada a completamente dizer sobre o resolvido, depois assunto, digam claro. o que quiserem, eu sei perfeitamente o que é que se passou. O que ele disse foi aquilo que parece que nos filmes americanos, que É, eu só falo sim. na presença do meu advogado, não é? É Sim, é o quando nem desmentir, agora estou a citar, nem desmentir nem confirmar, porque são situações que só em sede própria devem ser tratadas, não devem ser Uhum, tratadas na praça uhum. pública. Em sede Ou o própria, é inquérito na em sede do sede, PS, do é Largo do sede Rato. própria, sim, ali no Largo do Rato. Normalmente é lá. Eu conheço os tempos da justiça, os clássicos, isto lá está, isto foi tudo passado, deve ter sido o mail do Luís Paixão Martins, chegou e ele fez copy-paste. Conheço os tempos do Ministério Público, os poderes da IGAS, Ao isto direito que é, não disse isso, mas podia ter dito, ao direito que é do direito, à política que é da política, política, há que apurar a exatamente. verdade, dou a quem doer, até as últimas Exatamente, consequências. a sede Ah, própria é o DIAP, respeitando aquilo que são os poderes e os tempos da justiça. Fim de muito citação. bem, Pronto. muito E bem. ficou tudo dito, ficou tudo o que havia para dizer, ficou dito. Sim, mas insisto, não acredito que os esforços para proteger, os esforços para dar uma cambalhota na estratégia Sim, socialista nesta matéria sejam para sim. proteger o Lacerda Salles. Acho que Não, não, pois, pois, não é pois, figura pois. suficiente para isso. Eles querem proteger a outra senhora, com certeza. Sim, epá, porque realmente é um valor, Marta Temida, é um valor Inestimável. sim, de inquestionável qualidade e epá, e que eu espero que tenha um papel muito E, pá, ativo no futuro da política em Portugal, porque realmente é de pessoas como Marta Temido não podemos que nos dispensar falta. pessoas como ela, não. O país Não não se pode podemos dar esse todo, não luxo. podemos dar-nos ao luxo, exatamente. Que, entretanto, aliás, eu não sei se foi só a Iniciativa Liberal, mas creio que a Iniciativa Liberal pediu uma audição Pediu, parlamentar pediu. Sim, não acho que é? foram eles. A Lacerda Salles e a Marta Temido, que foi chumbado, esse pedido foi chumbado, portanto, obviamente, o PS não tem interesse nenhum em ouvir, em ter Lacerda, não é Lacerda, é O Lacerda Lacerda. Salles, podia ser Lacerda, e Marta Temido ouvidos no Parlamento. Alberto, em relação a este caso, o que mais novidades é que houve? Eu acho que passámos por tudo o que nos interessava, não é? Portanto, Sim, isto ainda é capaz. É não, capaz. Em Portugal temos sempre aquela esperança. Isto não tem pernas para andar, vai fazer correr muita tinta. Pode não, correr aí a tinta, isso, tinta não falta. sim, é. Mas, pelo menos aquela que não é desviada pelos tipos da máxima e tal, mas há sempre sobra sempre tinta. Mas depois nunca vai a Certo. lado nenhum. Não, pois eu sim, tinta não Vai tenho, não onde? tenho Vai dúvidas que onde? isto vai fazer correr, porque, como diz agora, Marcelo está a assar em lume brando, não é? Agora convém ter aqui Pois o Marcelo. PS está neste dilema, quer dizer, gostaria de ver Marcelo assar em Lume Brando, mas a partir do momento que isto contamina também figuras dentro do Pois, Partido Socialista, pois. entraram ali agora numa espécie híbrida, de uma situação um bocadinho dúbia, não é? Vai ser giro Até acompanhar este agora, se processo. isto não envolvesse nada ninguém do governo socialista, se fosse só o Marcelo e o doutor filho do Marcelo, Certo. isto para o PS era um maná, não era? Pois era, pois era. Era muito giro. Especialmente depois do que aconteceu com o Costa e tal, Sim, cuja demissão eles atribuem de alguma maneira ao Marcelo, como se o Marcelo não certo. tivesse passado 8 anos a proteger o governo de Costa de todo tipo Sim, de, sim, sim. de ignomínias. Mas ignomínias cometidas pelo governo, evidentemente. Mas pronto, agora decidiram estar contra o Marcelo e Marcelo agora é o inimigo declarado. E E com jeito, com tempo, ainda arranjam forma de se arranjar maneira de se demitir o Presidente da República também. eu não Ah, ia para a rua protestar contra isso, não, não. não, pois, sim, até porque esse vazio absoluto de poder podia ser até o melhor que aconteceria a Acho que na Portugal. presidência da República teríamos automaticamente, pelo menos interinamente, Certo. o Santos Silva, não é? O que seria excelente. Epá. Então agora tenho a certeza que o PS está a arranjar forma
de demitir Marcelo Rebelo de Sousa. Não sei como, mas Luís Paixão Martins certamente terá já isso tudo pensado. Se conseguisse encaminhar a opinião pública, peço desculpa, nesse sentido, protegendo a Marta Temido, isto rimou, não tenho dúvidas que o fariam. O problema é que agora isto Sim, provavelmente vai ramificar e há para aqui umas. pois, pois. Há uns socialistas pelo meio e não convém queimar tudo, não é? Sim, Por é isso é possível que nós que... vemos estas supostas jornalistas Uhum. a descredibilizar ao Dr. Levi Gomes, uh, porque senão não fariam. Pois, e O Dr. de Levi repente, Gomes está a comprometer o Marcelo. Eu não acho que estas jornalistas estejam exatamente ao serviço do professor Marcelo. Acho que o, sim, sim. acho que Pois, o, claro, claro, o claro. patrão delas não é exatamente o professor Marcelo, não é? Não, não é, não é. Então, E de repente um médico, não é, que é coordenador da unidade de neuropediatria do Hospital de Santa Maria, vê-se projetado aqui para a praça pública, não é? Bem, também, eu não sei que presença é que o doutor tem nas redes sociais, mas pelos vistos opina politicamente nas redes mas opiniões sociais e por aí políticas fora. tem todo o direito de o Claro, fazer. ninguém, Ora, é era o essa. que faltava. Sim, Era o que faltava, mas de facto é assim que de repente uma pessoa, um cidadão perfeitamente comum, não é? sim, Sem sim, sim, nenhum sim, sim. papel político, digamos assim, se vê trazido para a praça pública por conta de emitir opiniões que ahm, não agradam a essas papagaias, É verdade. do poder Em vigente. Portugal há muita facilidade, há um descaramento muito grande em descredibilizar aquela história da mensagem do Sim, mensageiro, não é? sim, Quer sim, sim, sim. dizer, descredibiliza. É como quando alguém revela que houve um crime medonho envolvendo, por exemplo, altas figuras do Estado ou baixas figuras do Estado, não Uhum, uhum. interessa, mas o crime é absolutamente medonho, mas aquilo foi revelado através de segredo de justiça, da fuga ao segredo de Sim, justiça, da violação do segredo de exatamente. justiça. O problema, para boa parte dos nossos comentadores, Desapareceu. destes papagaios todos, o problema não é o crime hediondo que aconteceu. Sim. Pá, o segredo de justiça tem que ser protegido, isto não pode ser Sim, assim, isto é e uma... o facto de repente são os zelotas dos procedimentos burocráticos, e Sim, sim, aliás, sim, são de sempre, repente, não é? claro. Mas, Sim, portanto, o crime deixa de ter qualquer relevância em função de ter sido determinada prova obtida quando a umidade relativa era de 80%, quando exatamente, só sim, sim, pode sim, ser sim, sim, obtida quando está entre os 50% e os 60% e tal. exatamente. Isso vimos em basicamente todos os grandes casos da justiça portuguesa dos últimos anos, situações desse género, não é? São sempre. Aliás, muitas vezes os acusados, ou em grande parte das vezes, nem se dão ao trabalho de se defender das acusações. Quer dizer, Não, é sempre não há sequer uma necessidade, sim, de vir a público defender a honra, não é? Tipo, eu não fiz nada disto, isto é como é que é possível acusarem-me disto alguma claro, vez e claro tal. que não, 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 é Nem sempre. se dão esse trabalho, é só mesmo descobrir por via de que legalismo, de que minudência burocrática que não tenha eventualmente sido cumprida como designa a lei, com base em que minudência desse género é que se podem livrar dos É processos sempre de que isso, são alvo. sempre isso. É sempre isso ou E isso. quando é ao contrário, ou seja, quando interessa à defesa do criminoso, no caso, a violação do segredo de justiça, temos frases como aquela que foi preferida há muitos anos por um grande estadista português que se estava a defecar, que ele estaria a defecar para o segredo de justiça. Ou seja, o segredo Sim, de justiça tem as sim, costas largas e, claro, 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 e é um bocado claro. maltratado, porque ainda por cima fazem coisas em cima, pelos vistos, coisas assim Sim, e é desagradáveis. aquele tipo de coisas que eu francamente já não acho piada nenhuma. Já Não, 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 sinceramente, não, não, não não, não. tenho, é só jabardeira É nojenta, pobre segredo de não, justiça. sim, Uh, que não merecia, não e merecia. essas mesmas pessoas que dizem isso, noutras circunstâncias, pá, o segredo de justiça tem que ser absolutamente preservado. Sim, claro, É um claro, claro. pilar essencial da estrutura democrática. Pois é isso, é que É lá está. conforme É, convém. é aquela corrupção de que falamos em sentido A mais amplo e que corrupção não tem. prossegue completamente impávida no meio disto tudo, Sim, independentemente sim, das a corrupção desde logo moral, não é? tecnalidades, não existe, não é? Sim, Pronto, mas destas, passa a existir. parece existir. Essa sim, corrupção moral a que assistimos todos os dias. Eu sei, Alberto, que não é a hora de lançar já o reclame do anúncio do azeite talismã, mas eu tinha aqui uma coisa para Diz, passar. diz. Não, eu tinha aqui uma coisa, mas é pena não ser agora o reclame do anúncio, porque é que qualquer coisa que tivesse a ver com estas jornalistas de que falámos, não é? A Mafalda Anjos e a Rita Marrafa de Carvalho, Uhum. a passar manteiga ao governo, e a minha sugestão é que passassem antes azeite de talismã. Por outro Passassem lado, azeite. Era um bocado mal eu não sei se. empregado, não é? Pois é isso, por outro Usar um lado, azeite como o talismã sim, nessa por outro gente lado e é tal. isso, é assim, o contacto do azeite de talismã com, com estas Não. é capaz de não ser o mais apropriado, portanto ainda bem que não é agora o reclame do anúncio do azeite de talismã, senão a ligação seria pobre. E vamos, sendo assim, passar ao segundo assunto da semana,
em relação ao qual eu tentarei então fazer uma ligação para o reclame do anúncio do azeite talismã, que provavelmente terá tanto sucesso como esta. Vamos ao segundo assunto da semana, Alberto, vamos a isto? Vamos lá, Tiago. Vamos a isto. Ora, cá estamos de volta para o segundo assunto da semana. Não saímos por completo destas questões de malta ouvida em parlamentos ou coisas parecidas, porque vamos falar, Alberto, do que se passou há uns dias e que eu não vi, eu confesso que não vi reportado em nenhum meio de comunicação social português. Eu estive à procura, em particular no Observador, mas não me parece que tenha sido notícia. Não sei dizer se apareceu, não. Também não. Que eu vi, Pois, também não. sequer no Observador, o que me leva a pensar que, e pesquisei num ou outro sítio, mas o que me leva a pensar que não terá sido reportado em mais local nenhum. O que é surpreendente, acho eu também na tua opinião, Alberto, porque, porque tivemos os dois, quando falámos dos temas para esta semana, este foi aquele que nos saltou aos olhos como sendo o mais relevante, porque de facto o que se passou nos Estados Unidos, no Congresso americano, há uns dias atrás, foi algo, eu nem sei, até tenho dificuldade em qualificar, mas de tão bizarro e inesperado não terá sido, mas de um grotesco tão evidente e que trouxe tão à luz do dia o que é hoje a realidade especificamente do mundo Uhum. académico norte-americano, mas consequentemente do que é a comunicação social nos Estados Unidos e por cá também, e em todo o lado do mundo ocidental, que achámos que este tema devia ser trazido ao programa. Portanto, o que aconteceu foi o seguinte: da semana passada, um, três presidentes de três das mais importantes instituições de ensino superior nos Estados Unidos, a Universidade da Pensilvânia, a Universidade de Harvard e o O MIT, MIT. sim, foram chamadas ao Congresso americano. Eu não sei, o paralelo para a realidade portuguesa, isto é uma espécie de comissão parlamentar mal Elas foram comparado, não chamadas sei. num conjunto de audições relativas a atos de antissemitismo e Exatamente, na sequência atos e dos opiniões de atentados terroristas antissemitismo. do Sim, Hamas em Israel em 7 de outubro, elas foram exato. chamadas porque estas universidades em particular foram um campo fértil para manifestações antissemitas e pró-Hamas e por aí fora, e portanto elas foram chamadas ao Congresso norte-americano para falarem sobre este assunto. E perante uma questão muito simples, colocada por uma congressista do Estado de Nova Iorque, uma congressista cujo nome agora me escapa, a Não sei. republicana do Estado de Nova Iorque, Stephanie, qualquer coisa assim do género. Eu não, por acaso não traduzi isto para português, mas se calhar até vou com o meu inglês fraquinho, até vou ler mesmo em inglês, para não haver dúvidas na tradução em relação à pergunta que a senhora congressista colocou às três presidentes das universidades, para elas responderem sim ou não. Ela perguntou o seguinte: Does calling for the genocide of Jews violate your code of conduct of rules regarding bullying and harassment? Yes or no? Portanto, os apelos para o genocídio dos judeus violam o código de conduta no que as regras que têm a ver com bullying e E assédio assédio. Uhum. diz respeito nas vossas universidades, sim ou não? E as senhoras, as três, responderam, não conseguiram responder que sim, portanto, que os apelos para o genocídio do povo judeu violavam os códigos de conduta anti-bullying e assédio. Elas não conseguiram responder que sim e optaram antes por responder que dependia do contexto. Responderam que dependia do contexto, ou seja, havia um contexto em que Esses esses apelos apelos seriam legítimos. seriam legítimos, por um Uhum. lado, e outro em que seriam ilegítimos. Portanto, havia um contexto em que o apelo ao genocídio do povo judeu seria aceite, e mais do que isso, acrescentaram pelo menos duas delas, que só seria considerado uma violação do código das regras anti-bullying e assédio se esse apelo passasse a atos concretos. Ou seja, por absurdo, que não é absurdo nenhum na opinião destas senhoras, imaginem que de repente num destes campos 10 judeus eram mortos. Nesse caso, estas Aí senhoras se calhar era aborrecido, talvez pois, pudessem aplicar o código das o regras código. anti-bullying e assédio. E se E calhar suspender os marotos que matariam os 10 judeus, sei lá, por uma semana, ou assim, das aulas. ficavam uma semana sem o Castigo. recreio da hora de almoço, por Sem exemplo. recreio, pronto, Ficavam sem o recreio ou da hora sem de almoço. sobremesa na cantina. Sim, Então. ou tinham que escrever no quadro, como o Bart Simpson, 100 vezes: eu não volto Exatamente. a assassinar judeus esta Assassinar semana. judeus esta semana. Prometo até ao fim desta semana não volta a acontecer. E, portanto, isto quer dizer, é difícil É,
subestimar o impacto que isto teve acho eu, na sociedade americana de uma maneira geral, ou seja, porque as pessoas foram, o público em geral foi confrontado de forma muito clara e muito objetiva com estas três senhoras sob juramento no Congresso americano a serem incapazes de responder que os apelos ao genocídio do povo judeu violam os códigos de conduta a que os alunos destas E universidades estão atenção, sujeitos estas em três termos de senhoras bullying. não são três maluquinhas que costumam andar seminuas pela rua a tocar gongo. São Não, três diretoras, são as são três, presidentes cada uma destas. delas, uma deixou de ser, entretanto, já lá chegaremos. Sim, Mas no momento da audição, são três presidentes, três diretoras, três reitoras de três das mais importantes universidades dos Estados Unidos e do mundo. e do mundo. Para Portanto, não terem uma são. ideia, não é que isso por si só queira dizer nada, mas ao mesmo tempo quer dizer muito. Para terem uma ideia da dimensão da coisa que estamos a falar, a Universidade de Harvard todas estas universidades têm aquilo que eles chamam os endowments, não é? As doações. Uhum. A Universidade de Harvard, portanto, esta senhora é a principal responsável pela gestão de 50 mil milhões de dólares Pois, isto, de orçamento, digamos, de doações. não estamos a falar como é que era a universidade independente ou a lusófona, Não, não sei o quê, estamos não. a falar mais ou menos de mais ou menos dois terços do apoio que a Troika deu a Portugal quando da última intervenção. 50 mil milhões de dólares é o que esta senhora gera, digamos assim, É. ou é a principal, esta senhora é a principal responsável pela gestão também deste orçamento da Universidade de Harvard. Os orçamentos das outras duas, da Sim, Universidade da mas Pensilvânia, não serão insignificantes, com certeza, embora não possam serão, ser inferiores à não Harvard, mas não serão, será. devem ser inferiores. Acho que a Harvard tem o Sim, 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 endowment sim. maior dos Estados Unidos, mas pronto, para Sim. termos uma ideia da dimensão da coisa que estamos a falar, não é? E entretanto, também, não sei se viste isso, Alberto, houve depois algumas investigações que já vinham sendo feitas e que agora vieram a público sobre as origens de muitos dos fundos, nomeadamente para a Universidade de Harvard, e descobriu-se que o Estado do Catar, por intermédio de alguns proxies e de algumas ONGs ONGs. cataris, são dos principais financiadores dos grupos dentro destas universidades que se dedicam basicamente a infiltrar nas universidades norte-americanas este tipo de doutrinas e de estudos e por aí fora, Isso, e que pelo só menos, parece que diz isto, permite desculpa. relativizar uma coisa, quer dizer, que estas senhoras não são propriamente psicopatas, Sim, embora pareçam, mas são apenas canalhas sem escrúpulos nenhuns que não sim, se importam de, a lá troco de está, dinheiro para as instituições que sim, gerem, promover ou aceitar ou legitimar as claro. mais medonhas causas. Não é? Sim, aparentemente o Estado do Qatar, direto ou indiretamente, terá nos últimos 3 anos contribuído com 1,5 mil milhões de dólares, portanto 500 milhões de dólares por ano, para financiar, perdão, dentro da Universidade de Harvard, depois aquela imensidão de grupos que existem, depois os grupos pró-Palestina, o grupo pró-Hamas e tal, que depois promovem este tipo de organizações como as que vimos nos campos destas universidades. O que é interessante é que muita gente, à esquerda, mas mesmo à direita, nos Estados Unidos, muitos republicanos, eu diria, clássicos, digamos, na linha dos neocons e desse tipo de coisas, usaram o argumento da First Amendment, não é? Da liberdade de expressão para defender a posição destas senhoras que se recusam a reconhecer que a expressão que o apelo ao genocídio dos judeus viola códigos de conduta que dizem respeito à forma, àquilo que as pessoas podem dizer nestes contextos, digamos assim. E eu estaria tentado. Desculpa, Tiago, não acabaste. Força, força, avança, avança. Não, eu estaria tentado a concordar com eles, Sim. concordar que, em princípio, a Uhum. liberdade de expressão, se a acharmos sagrada, deve ser levada às últimas consequências, ou seja, é sagrada Certo. de facto. O problema é que estas universidades que não punem o apelo ao genocídio do povo judeu, Uhum. punem, por exemplo, o uso incorreto de pronomes. Sim. Investem tudo daquele E dia. muitas outras coisas totalmente pequeninas e absurdas e ridículas Sim, e sim, sim, que sim. é difícil de escrever por palavras porque isto é incomparável, quer dizer. Eu achava muito bem que se permitisse tudo em termos verbais. Pode-se permitir toda a Sim. espécie de malucos Sim, dizerem eu toda a acho que esse. espécie de disparates. Percebo essa ideia, não quer dizer que Pois, depois é exatamente, sim, discutível sim. se uma universidade deve permitir isso no seu campus ou não. Mas eu percebo a ideia se a universidade levasse sempre, em qualquer caso, a liberdade de expressão Claro, às últimas claro, consequências. claro, Agora, claro, estamos a claro. falar de universidades que punem pessoas que cometem microagressões.
Pois, Pessoas que se qualquer referem a pronome. a um maluquinho qualquer que acha que deve ser tratado por they, them, que se referem por ele ou por ela, ou seja, consoante o E o caso. castigo é mais do que ficar uma semana sem poder ir ao Sim, recreio sim, da sim, hora do e almoço, isso não é é? gravíssimo, isso é gravíssimo. Inclusive é professores, são Pessoas recorrentes as histórias de demitidos, professores que são demitidos sim, sim, por sim, sim. questões desse género. Pois, são universidades que apoiam, que apostam tudo nos programas de, como eles chamam, Diversity, Equity and Inclusion, não é? Também, isso também é Exatamente. curioso, portanto, tem toda a sua atividade, está dirigida supostamente para estas três grandes linhas, não é? Da diversidade, da equidade e da inclusão, mas depois, curiosamente, é permitido que se apela ao genocídio dos A judeus, exclusão portanto, física do povo judeu, dos judeus, sim, e isso é interessante. Eu acho que eu concordo com esse teu ponto da liberdade de expressão, é de facto importante, mas eu acredito que, é pelo menos embora. discutível, Tiago, eu não tenho muitas Não, não, é certezas sobre isso, discutível, é quer dizer, mas absolutamente acho que, discutível. Eu em também, última instância, sim, em última instância, embora eu acho que me parece que nos Estados Unidos há uma latitude maior em termos de liberdade de expressão a esse nível, ou seja, legalmente, há menos constrangimentos do que uhum. tende a haver na Europa, mas eu acho que mesmo nos Estados Unidos o apelo à violência penso que é criminalizado, não sei se em todos os Sim, estados ou não, mas ainda por cima um apelo ao próprio genocídio, que é a forma de não, pois é violência que mais generalizada e extrema e não, pois porque uma das isto coisas não. que uma das senhoras dizia, não sei qual delas agora, é que se o apelo for dirigido a um indivíduo, aí sim, aí já pode ser, portanto, Ah, não há, ok. há mal ser dirigido a todos os indivíduos ao mesmo tempo e a cada um deles em Mas se os particular e a todos. indivíduos forem judeus, e aposto que se os indivíduos fossem cristãos, por exemplo, também não haveria grande mal. Mas se as Exatamente, manifestações fossem, por exemplo, a apelar ao genocídio do povo árabe, ou do povo sim. ou dos persas, ou Não, mas, ó, Alberto, imagina que estas manifestações, de repente há manifestações nestes campos de jovens caucasianos a apelar ao genocídio dos afro-americanos. por Imagina, exemplo, sim, sim, quer sim, dizer, sim, não sim. imagino, não é possível Sim, imaginar, porque com é os uma coisa, capuzes brancos ou sem eles, sim, sim. sim, com capuz, neste caso até sem, sem capuzes brancos nenhuns, por paralelo, não é? Estas pessoas não têm Sim, sim, não vergonha precisam de nenhuma usar destas, de disfarce nenhum, antes pelo nenhuma contrário, fardamenta gostam de se especial, não é? mostrar. Imagina, quer dizer, não é possível, não imaginas, porque não é possível imaginar, isso seria uma coisa não é imaginável isto Não acontecer é, em não é, outro não é. contexto em relação a qualquer outra minoria que não aos judeus. E, no entanto, estas três senhoras tiveram o desplante. À data que falamos, de facto, só uma delas é que foi corrida, É da que foi Pensilvânia, a não é? senhora da Universidade da Pensilvânia, de onde foram retirados, e também em relação à Universidade da Pensilvânia, para termos uma ideia da dimensão disto, a Universidade da Pensilvânia terá perdido quase instantaneamente cerca de 100 milhões de dólares de donativos por causa da posição Claro, tomada claro. pela Presidente, e pronto, isto de facto eu não vi isto referido em lado nenhum, mas eu acho que não é possível minimizar a importância disto, porque basicamente tudo o que nós vemos acontecer em Portugal, e podemos falar da Climáximo, e temos falado aqui várias vezes deles, são metástases desta teoria woke que nasce antes de em qualquer outro sítio, nasce nas universidades americanas, nestas Sim, universidades. sim, Portanto, sim, sim. este é o epicentro deste fenómeno que depois tem estas metástases todas e estas universidades serão algumas delas, obviamente não são todas onde isso acontece, mas é importante falar disto porque aqui é onde isto tudo germinou, é de onde isto tudo surgiu, É é de verdade. onde isto tudo se espalhou pelo mundo fora e em última instância lá está, as climáximos da vida, as FCSHs da vida, alimentam-se do que foi criado aqui nestas universidades, deste caldeirão de javardeira que tem borbulhado nas últimas décadas nestas universidades e que depois, É que depois tem como um os outro lado muito vapores se grave, para além da espalham. gravidade óbvia, quer dizer, para além de se espalharem estas visões absolutamente distorcidas e grotescas do mundo, esta forma de lidar com a realidade, ao mesmo tempo vamos percebendo que isto não terá desaparecido, mas que estas universidades que se estabeleceram como das mais prestigiadas do mundo ao longo de séculos, no caso da Harvard, que estão a deixar de cumprir essa função, ou que estão a cumprir bastante, pelo menos muito menos essa função, para se dedicarem, lá está, à equidade, à inclusividade, Pois há sinalização de virtude, à basicamente, sinalização de virtude, que pelos vistos, uma das virtudes é tolerar o é, genocídio ou os sim. proponentes do genocídio dos judeus. Mas, ao mesmo tempo, quer dizer, está-se a encolher o espaço que essas universidades ocupavam na contribuição para a humanidade, de facto. Agora, Pois, sem sim. ironias.
Não, não, pois, Uma universidade aliás, como Harvard sim, tem no ativo uma série de prémios Nobel sérios, claro. não é? Não são da paz, prémios E Nobel, de das facto. quais, em princípio, para aí 25% serão judeus. Sim, 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 Porque se não acho que é mais. Sim, o sim, global dos sim, prémios sim. Os Nobel é prémios mais ou Nobel da menos este. Medicina, da Física, da Economia, muitos lecionam em Harvard, muitos mais lecionaram já. Uhum, Portanto, a contribuição dessas instituições uhum. para, não apenas para Boston ou Massachusetts ou para os Estados Unidos, mas para o mundo, essa Pois. contribuição é muito relevante, é muito importante. E é pena que essas universidades deixem de apostar Uhum, uhum. nessa função para agora se dedicarem a esta espécie de baixíssima política que, Pois, sinceramente, sim, não. sim, esse ponto é muito importante porque, e é mais um aspecto em que este assunto é muito importante, porque é como diz, estas universidades são elementos basilares na construção mais genericamente do mundo ocidental, não é? Do mundo Sim, da nossa ocidental moderno, civilização, sim, 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 da sim, nossa são muito civilização. importantes. Sim. Muito do que consideramos que foram progressos das últimas décadas, as últimas larguíssimas décadas, nasceram nestas universidades e por força da atuação destas universidades e de quem as fundou e de quem as Sim, financiou e sim, por aí sim, sim, fora. sim. E, E portanto, ainda acredito que haja lá, neste momento, ainda muitos professores que se sentem muito incomodados com tudo isto e que sim, estão ali para realmente lecionar física, química, sim. matemática, economia Uhum. e Pois a as coisas questão é sérias. se, sim, se estas instituições têm a capacidade de se renovar, de voltarem a ser esses centros de excelência para essas áreas académicas, como foram no passado, até porque é muito provável que, como em outros aspectos assim destas questões geopolíticas, este vazio que estas universidades deixam ao nível da formação dessas pessoas está a Uhum. ser preenchido por outras universidades noutros sítios, não é? E esses outros sítios estão a contribuir para a formação dessas pessoas com objetivos ideológicos, eventualmente, mas políticos e até, enfim, de longo prazo, um bocadinho diferentes daqueles que eu continuo a achar que deveriam ser os nossos interesses, não é? De preservação de um estilo de vida que o Sim, mundo exatamente. ocidental conseguiu criar e que não foi replicado em mais parte nenhuma do mundo e que por isso ainda boa parte desse resto do mundo tenta vir para o mundo ocidental usufruir dessas mesmas condições. Mas, portanto, ao perdermos isto e ao perdermos estas universidades, enfim, é muito mais, como dizes, do que perdermos só 3 universidades relativamente irrelevantes para estes temas deprimentes do universo woke. E depois, Uh, quer dizer, podiam ser os temas deprimentes, desculpa, Tiago, só para terminar da minha parte, temas deprimentes do universo woke, que visassem só as universidades agora dedicarem-se cada vez mais à punição do bullying, ou das microagressões, ou da não, troca de pois, pronomes. O problema é que sim, já vamos na tolerância. pois, Quando a intolerância cresce no resto, cresce, por vistos, pois, germina aí a tolerância a um novo holocausto. Aparentemente é não, pois é isto, não é? que há um erro de percepção que muita gente detectou já há muito tempo e que tem a ver com isso, que é, lembras-te de início, quando se falava disto das microagressões e assim, nós olhávamos para esta malta das universidades e falávamos nos snowflakes, Sim, ou sim, sim, seja, sim, achava-se que esta gente choninhas era e muito tal, frágil, mas muito esta gente sensível, não é sim, nada sim, de sim. frágil, esta fragilidade foi só um passo, Claro. esta imagem de fragilidade foi só um primeiro passo para meter o pé na porta e tomar conta destas universidades, destas instituições, porque aqui não há nenhuma fragilidade, aqui vê-se pelo contrário, é uma vontade, Há uma fúria, um uma fúria, ódio. exatamente, Sim, 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 um sim, sim. ódio profundo para dizimar toda a gente que não interessa a estas pessoas. Portanto, não há aqui fragilidade nenhuma. Essa fragilidade foi criada para que, pelo menos de início do movimento, o resto do mundo tivesse uma certa comiseração Se sobre estas apiedasse pessoas dessas pessoas, sim. e lhes fosse dando O poder culto cada das vez mais, vítimas, não é? sim, O sem culto das perceber vítimas. que estava a alimentar no fundo o objetivo final que era este, que era o ganhar deste nível de poder, não é? Que é o que está espelhado ao serem estas pessoas a liderar estas universidades, era o ganharem este volume de poder para poderem depois fazer valer uma agenda política que lhes interessa. É muito triste isto tudo, e um pormenor também triste é que o facto de ter caído até ver a reitora ou diretora Pensilvânia. da Penn University, não é? Caiu uma de três. Sim, É inacreditável que nos Estados Unidos, após aquelas declarações das três sim, senhoras, é verdade. as três não tivessem caído das suas funções a meio das declarações. Pois, não, o mais surpreendente que isso é não terem entrado uns bófias a meio das declarações e posto as mãos das senhoras atrás das costas e as tivessem Sim, 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 levado sim, de sim, por rastos dali exemplo. para Sim, fora. sim, Isso, sim, sim, isso, isso não porque seria especialmente surpreendente.
isso é realmente muito relevante, até porque eu acho que destas três, pelo menos em termos internacionais, a Universidade da Pensilvânia até será a menos relevante destas, ou em Sim, termos de sim. impacto, digamos assim, desse impacto Sim, 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 histórico de nome, e sim, sim, sim. ao pé de Harvard e do Não conheço Massachusetts Institute as of entranhas Technology. do que se Pois passa eu lá, também não, não, mas não, imagino mas que seja sim. menos relevante das Harvard três. é Posso mais, estar enganado. mais notória, sem dúvida. Sim, houve, no entanto, notícias boas em relação à- às ideias políticas que estas senhoras querem avançar. Houve notícias boas para o nosso lado. Não sei se viste que foi, é só uma parte rápido, Hum. mas a propósito desta questão do Médio Oriente, que foi o alagar dos túneis do Hamas, que não existiam, aqueles túneis que não existiam, Ah, sim, 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 foram todos sim. alagados. Do, do, ma- do, From the sea from the to sea to the river. the bottom of the tunnels. E ao serem, o exército de Israel alagou, portanto, fez uma puxada do mar, Uma do puxada. Mediterrâneo, fez uma puxada. Eles são fortes nas questões da desalinização, devem ter Salinização, usado sim. essa tecnologia. E o que é que fizeram? Fizeram uma puxada e inundaram os túneis, os tais que, epá, que não existe, claro que não. E agora Gaza tem, Sim, tem um e dos agora maiores aquaparques do mundo. tem melhores aquaparks do mundo, há terroristas de cuecas por todo o lado, em Gaza. Houve imensas, surgiram imensa indignação. Como é que é possível terem aqueles homens ali de cuecas, coitados, pá. Vocês Eh, que condenaram as pessoas que condenaram os ataques, e bem, os ataques de 7 de novembro, que se vê, de outubro, de outubro, peço desculpa, de outubro, e não me conseguem condenar sim. isto que Israel está a fazer, como se fosse Gajos em comparável, cuecas, como se fosse ter gajos em comparável. cuecas no meio da rua, como é que é Estou a possível? rir, sim, a Não, chacina, lavadinhos, mas lavadinhos. Um banhinho, até um banhinho, impecáveis, impecáveis. Mas impecáveis. para esta banditagem que anda aí a mandar opiniões aí à solta, que acham, na cabeça deles, eles nem acham comparável. Na cabeça deles, eles não têm qualquer espécie de comiseração pelo que aconteceu aos israelitas em 7 de outubro. Uhum, uhum. E estão cheios de pena mesmo que estes bandidos, estes psicopatas, estes tarados do Hamas estejam ali em cuecas, presos pelo Sim, exército israelita, vendados, sim, mas absolutamente inteiros. Não, inteiros. não vi É, nenhum, não vi carbonizados, não vi não, pessoas com membros decapitados, amputados, decapitados, não, não, não não. vi isso, não. Não há bebés decapitados naquele grupo, Não são foram só buscar senhores bebés. bastante robustos, até na maior parte dos casos, Aliás, bastante bebés bem não podia haver alimentados. porque, segundo os dados do engenheiro Guterres e Ah, sim, das claro, pessoas, claro. em Gaza já tem morrido por dia 10, 20 mil, Já 50 não há, mil, claro. 300 mil crianças. Portanto, O aquilo, genocídio já acabou com, claro, já claro, não claro, sei claro. quantos milhões de pessoas já morreram, de crianças Epá, isso morreram em agora, Gaza. Portanto, agora falaste de engenheiro e fiquei logo nervoso, até porque Israel acabou há poucos dias de declarar, como é que foi? Houve uma declaração qualquer em relação ao senhor engenheiro Guterres, não é sim, já tipo não me lembro os persona não termos, mas grata, mas é tipo foi tão desagradável para com o engenheiro Guterres como justa, não é? do justíssimo, assim, e Sim, portanto o sim. engenheiro Guterres continua a levar o nome, o seu nome e o nome de Portugal bem alto, nos anais da Tal como as humilhação senhoras e de Harvard e do sim, MIT e tal, o engenheiro exatamente. Guterres já não esconde quem lhe paga, quem o sustenta no cargo, não é? Portanto, Pois, pois, nem acho que é. seja uma questão de convicção dele, suponho, não sei, é uma questão de patrocínio mesmo. Sabes Ele, que isto das convicções, isto com o tempo e com o dinheirinho suficiente, com o uma pessoa acaba tempo, com, assim, com é. jeito, também, epá, não sei, com o tempo uma pessoa acaba por, e depois pode sempre alegar nestas idades também do engenheiro Guterres, depois um Alzheimer e assim, não sabia muito bem e tal, não estava, Já fiz seria um confusão, Alzheimer muito precoce, porque ele já vem de há umas décadas, mas já pronto. vem de algumas décadas, mas bom, acho que é isto, Alberto, sobre o segundo Sim, tema da sim, semana. Eu sim, sim. convido os nossos espectadores, porque, como digo, eu não vi isto referido em lado nenhum, mas se fizerem uma pesquisa no Google, bem, uma pesquisa no Google também, se vos levar para aqueles meios de comunicação mais tradicionais, também não sei se terão muita informação sobre isto. Não, é muito Tentem, estranho eu não, eu sim, sim, eu não, parece-me a mim, enfim, e acho que te parece a ti, e evidentemente, quer sim, dizer, uma das notícias mais importantes na atualidade internacional dos últimos meses. É estranho é isto ser, pá, no ser mínimo tratado dos últimos meses. no mínimo dos últimos meses, sim. É uma Sim, coisa mas cuja referias e importância bem quando é óbvia, estávamos, não é? sim, quando estávamos em off, referias e bem também a falta de tratamento jornalístico que tiveram as mega manifestações em Espanha Sim, não é que tenham contra, sido contra, ignoradas, no caso, por exemplo, o Observador falou sim, repetidamente, mas não parece que tenham sido assim nos telejornais. Eu não vejo telejornais por questões de higiene e claro, de falta de boxe, também não tenho mesmo isso. Não tenho certo. acesso à televisão comum, mas não parece que tenham sido um tema. Eu acho inimaginável, só agora uma parte, só 10 segundos.
há 10, 20, 30 anos era inimaginável que manifestações como as que têm decorrido em Espanha, que não abrissem os nossos telejornais constantemente, a ponto das pessoas dizerem, já não se aguenta as notícias sobre Uhum, Espanha e tal. uhum. Mas não só não abriam telejornais, como não apareciam em parte nenhuma dos telejornais ao que me disseram. Ou então Pois, uma notícia muito fugaz aqui e ali, uma coisa muito, muito de passagem, sim. e com tendência a desvalorizar o que estava a acontecer e tal. Pois, É estamos a estranho falar isso, mudou de qualquer coisa, ou manifestações. qualquer coisa, Sim, um sim, clique sim. qualquer que mudou, sei lá, os instrumentos com que lidávamos com o mundo. E um deles é o jornalismo. Em princípio, Mafalda Anjos e Rita Marrafa de Carvalho, provavelmente. Gente São, desse género, sim, esse tipo de. sim, que se dá, que faz ali uma espécie de. É uma comporta, não é? Aliás, o jornalismo, obviamente, sempre foi isso, não é? Um, Hoje em dia temos mais noção do que é que nos é negado, porque eu acho que, apesar de tudo, o resultado líquido das redes sociais e da internet em geral é positivo, porque se isto é agora, hoje em dia, em que nós conseguimos, há qualquer coisa sempre que passa Sim, 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 nas conseguimos ter, malhas, digamos, de quem perceber o que controla não a está a chegar estabilidade da ao informação. jornalismo tradicional, Imagina sim, o que sim. era antigamente, quando três ou quatro pessoas Também é verdade, também é verdade, conseguiam sim, fazer o sim, sim. escrutínio total de 100% das coisas que nós conseguíamos saber e ouvir e por aí fora. Portanto, apesar de tudo, é verdade que dá muito mais trabalho hoje em dia, a vida dá muito mais trabalho, que uma pessoa tem que se dar a muito trabalho para consultar fontes diferentes e lá está, e para ouvir Porque muitas também é opiniões preciso, sim, é contraditórias. preciso ter em conta que as fontes que revelam aquilo que o jornalismo mainstream não revela, também nem sempre são verdadeiras. Pois é isso, Também, há esse também não trabalho convém cair e subsequente, assimilar há esse, tudo como umas ou seja, é fontes, um não trabalho que lá está, é? como o próprio nome diz, dá trabalho e requer algum tempo, porque é preciso fazer uma triagem dessas fontes, digamos, alternativas, elas próprias precisam depois de ser alvo de uma triagem Sim, até se convém. perceber ao longo do tempo quais é que são aquelas que entregam resultados é uma expressão, eu sei que odeias esta expressão, peço desculpa, Não, aquelas não, não que a especialmente. prazo que a prazo criam algum histórico de estar alinhadas com a verdade, que normalmente vimos a descobrir passados alguns meses, e isso foi verdade, por exemplo, na casa da Covid e por aí fora. Portanto, é esse o convite que eu faço aos nossos espectadores, é que, Apesar de tudo, fica-me a ideia que se está a esconder mais coisas hoje, ou que se tenta esconder mais coisas hoje. Acho que há pois, notícias que são demasiado óbvias é possível, para noutro tempo não aparecerem. ou Noutra então é altura porque não nós teria. temos acesso a essas notícias por outras vias Também é que verdade, nos também é parece mais verdade. escandaloso não as vermos nos meios em que seria normal vermos, não é? Porque, de facto, como Sim, disse, sim. manifestações de centenas de milhares de pessoas em várias cidades espanholas, porque o Com primeiro-ministro certeza. espanhol está a fazer acordos com terroristas e com separatistas, correndo o risco de estraçalhar a Espanha toda só para poder ficar no poder, em princípio deveria ser uma coisa que nos interessasse e que interessasse à comunicação social em Portugal. Parecendo que não, afinal, a Espanha está. É, sim, tem alguma Mesmo aqui, quer importância. dizer. Sim, parecendo que não. E sim, esta questão também dos túneis alagados e tal, eu também não vi isto. Isto só vi depois a sequência, não é? Só quando apareceram as fotografias dos coitadinhos, dos terroristas assassinos Tive tanta pena, tanta pena, de tanta pena. joelhos de cuecas, é que vi, é Eu vi que um tweet só, qualquer de alguém, de um desses camaradas, a dizer que estava provado, não sei, as pessoas chegam a provas com muita facilidade, que não eram terroristas, eram provar civis. civis, Portanto, Israel resolveu pôr mata de civis em cuecas, civis inocentíssimos, sem inocentíssimos, qualquer culpa e nada disto, mas os certo? soldados israelitas têm uma tara qualquer por ter lá soldados em cuecas e, tal, e Eles fazer fazem aquilo todas as semanas em Gaza. sempre, é um Isto depois não exercício, é cá para é uma fora. espécie de Eles treino. inundam aquilo todas as semanas e vão Sim, lá sim, para o sim, gajo sim, em sim. cuecas. É. É uma coisa que eles gostam de fazer, sim. Aquela malta que é. Infelizmente há poucos civis inocentes em Gaza. Sim, pois é Infelizmente. verdade. Quem dera que houvesse, To- há de certeza, mas quem dera que Sim. houvesse mais, que a porcentagem Até fosse maior. porque, até porque o que é mais ou menos inevitável se pensarmos nisso, porque a ONU continua a financiar as escolas, por exemplo, de Gaza, não é? Que depois Sim, com endoctrinam e há aquela muitos vídeos. indoutrinação, catequismo, Há claro. muitos vídeos, vejam, procurem por peças de teatro infantis feitas por meninos, por crianças Sim, pequeninas sim, na sim, sim, faixa de sim, Gaza sim. e vejam o que é metido na cabeça daqueles Claro. desgraçados, daqueles meninos desde o berço. E Sim, depois é aquele mais ou ódio, menos. como diria o engenheiro Guterres, aquele ódio dos palestinianos Uhum. para com Israel não surge do vácuo, não, Não, não. não surge, não Surge de surge. uma educação, de uma instrução, toda uma educação, no sentido É sério do muita termo, dela financiada por nós, pelos nossos financiada por impostos, nós. Sim, sim, através sim, das sim. escolas financiadas pelas organizações das Nações Unidas Sim, à qual as preside pessoas têm que perceber que todas. nem todo o dinheiro que vai com fins humanitários para Gaza Sim, é apropriado pelos chefes do Hamas para viver à grande no Catar. Uma parte desse dinheiro é usada em propaganda antissemita.
Exatamente, seja, tem escolas que depois nem fazem tudo é, nem propaganda, tudo é mal gasto. nem tudo é mal gasto, sim. Mas vejam, se têm curiosidade, vejam, é absolutamente horroroso, mas é bastante educativo ver esses vídeos que circulam por aí de peças de teatro feitas por crianças É uma pequeninas, revisitação da 4, 5, propaganda 6 anos. nazi, ainda de forma mais tosca, mais É, incipiente e tal, e por mas, isso mas a essência mais, é a mesma, a essência é a mesma, né? sim, mas vejam isso e percebam para onde é que vai o dinheiro e para onde é que vai grande parte do trabalho do engenheiro Guterres, é para ali. A propósito de túneis cheios de água, eu sugeria, o meu sonho era túneis cheios depois disto E limpo, imagina, conseguimos fazer isto sem um trocadilho com Israel meteu água. ei, epá, por acaso não me ocorreu, que caraças, Lembrei-me como é que é agora, assim. possível o rei dos péssimos trocadilhos não ter ocorrido isso? Não, mas Israel meteu a minha água. ideia é primeiro limpar com a água do mar, né? E depois encher de azeite de talismã, porque depois a malta que ficasse em Gaza para os parar, depois de limpo do Hamas, há um poçozinho, azeite de talismã. Eu não quero meter onde sou chamado, mas não sei se o azeite talismã está com produção para conseguir encher tanto Suficiente? túnel. Epá, mas se calhar era o boost com o azeite de talismã, Caramba, aquilo era uma coisa. não sei, pois, Não não sei sei, se haverá algum gigante conglomerado de eu, azeite no mundo que consiga encher tanto túnel, mas eu não sei se há planície no Alentejo suficiente, mesmo que seja ui, tudo, pois não toda a parece. azeitona seja para produzir azeite de talismã, mas pronto, isto era, e depois Atenção que o juntava-se à azeite terra talismã é onde, traz os mundos. assim está bem, mas, epá, mas precisa de muito, muito espaço não é? Se fosse para produzir Sim, nestas sim, 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 dimensões, sim. não, tem que ser num Lá está, latifúndio. do rio até ao mar, não sei o quê, estender-se pelo Sim, país como é que é fora. aquilo da terra do mel e do leite e do mel, é ali, Isso é da não Bíblia, é? não é? Pois, ali daquela zona podia ser também do azeite de talismã, e assim, pronto, e toda a gente prosperaria naquela região, enfim. Tudo isto para lançar o reclame do anúncio do azeite de talismã, que se estiveres de acordo, Alberto, é o Sim, sim, momento que sim, se vai claro, seguir já na é tempo. lenga-lenga do costume. Já é tempo, desculpem, demorámos um bocadinho. Vamos a isto. Campo sábio, ninho de raízes escolares, tu que vês fonte em cada socalco vivo, tu que há tanto hospedas a grande ousadia desta pequena árvore, deixando-a crescer escondida, sentindo-a maturar ao sol, lembra-te como no seu fruto abunda um néctar que alumiou dinastias e condados, serviu impérios e califados, nutriu nobres e pastores, saltibancos e trovadores. O nosso ouro líquido, hoje unindo aldeias a metrópoles no elevo de um sabor único, campo sábio, a tua bondade, aliada à energia do nosso zelo, constrói uma tradição que é já talismã. E cá está, estupendo o reclame do anúncio do azeite de talismã. Realmente esticámos um bocadinho na segunda parte, Alberto. A terceira parte vai ser um bocadinho mais curta, mas temos tempo para um comentário de um espectador. O Fernando Cardoso 332 mandou-nos um comentário esta semana que reporta ao primeiro tema que tratámos na Lenga-Lenga do Costume, nesta edição da Lenga-Lenga do Costume, e que diz assim, e estou a citar: um primeiro-ministro não tem amigos. Em breve, um presidente da República não tem filhos. Fim de citação. Sim, Muito de bom. facto estava muito bem visto, Fernando Cardoso. Aliás, eu não sei se Marcelo Rebelo de Sousa não devia ter jogado esta cartada, devia ter sido logo a primeira Ele cartada. esteve ali a um passo. Doutor Teve Nuno quase, não Rebelo é? de Mas Sousa, meu o doutor, filho, e sim, tal. mas depois acabou por divergir e não Sim. sei se não tinha sido melhor por aí. Eu não conheço esse indivíduo, não sei quem é, não quero saber. Não falo com ele há 20 anos, mas enfim, acho que está perdida essa oportunidade, mas não sei, ainda assim, se ainda Eu, não eu, vamos eu ouvir. acho que ele esteve tentado a puxar, a jogar essa carta. Pois Acho ele que esteve hesitou ali mesmo um perto. bocadinho, hesitou um pouco, sim, acho que teria sido mais seguro. Desconfio que Nuno está. Rebelo de Sousa não estou a ver. Não Não estou a estou. ver. Doutor Nuno Rebelo de Sousa não estou a ver quem é. O nome diz-me qualquer coisa, O mas não estou a ver. nome não é estranho. Mas enfim, obrigado Fernando Cardoso 332 pelo comentário e convidamos os nossos espectadores a continuarem a enviar os vossos comentários. Houve imensos, como sempre, ótimos comentários esta semana. Nós é que estamos um bocadinho curtos de tempo e por isso só trouxemos um, mas por favor continuem a enviar os vossos Uhum. comentários. Para a última parte do programa tínhamos juntado aqui dois temas também dos últimos dias, Alberto. Por um lado, sondagens que vão saindo, sondagens para as próximas eleições legislativas, e é um tema que temos acompanhado aqui quase semanalmente também. E íamos associar à questão das sondagens os resultados de PISA, do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes de 15 anos,
que é um programa que tem lugar a cada 3 anos e que, portanto, avalia os alunos ali por volta do 10º ano, nas áreas de leitura, matemática e ciência. Portugal tinha, no último PISA... A questão anterior não era 2018? Não, tens razão, é 3 em 3 anos, 5 em depois 5 não anos. foi em 21 por causa da Covid, Pois, portanto, sim, seria 3 em 3, mas não foi Exatamente, sim. na última leva, digamos, não foi. Precisamente isso. Portanto, Portugal acaba por ter ali, se bem me lembro do gráfico, subiu bastante entre 2011 e 2015. Depois de 2015 para 2018, creio que há uma ligeira manutenção com suave queda. Eu vi esse gráfico e ia tentar recuperá-lo. Sim, mas é isso que É estás a isto, dizer, não é? sim. E depois, Já tinha havido uma pequena queda ali e agora houve um trambolhão de 15 para 18 e agora houve uma grande queda que nos mantém mais ou menos na média da OCDE, o que, enfim, para todos os casos, não é muito frequente estarmos na média da OCDE para muita coisa. Mas sim, eu agora estou aqui a confirmar, de facto, tinha havido uma subida significativa de 2012 para 2015, 2015 para 2018 há uma queda significativa e agora há de novo uma queda. Alberto, houve uma queda mais ou menos generalizada que foi imputada às medidas tomadas por causa da pandemia da Covid e, portanto, por causa do ensino. É correto, o que eles disseram, o que se disse por aí é que foi imputado à Covid. Eles imputaram à Covid diretamente. Reparaste que eu tive o cuidado de tentar formular a coisa bem. Tu formulaste a coisa de forma exata, mas não foi assim que as coisas foram apresentadas. Ou seja, a Covid era um bicho que se entranhava no cérebro dos meninos e das meninas e os vazia e os prejudicava nas notas de matemática, ciências. 2 mais 2 é igual a 7, não é? Olha, caramba, raio do vírus. Apanhou o bicho. Apanhou o bicho. Quando, evidentemente, que a Covid não teve nada a ver com o assunto, a não ser na medida em que se impuseram a propósito da Covid medidas que arruinaram o ensino por completo. Quer dizer, o ensino já tem os problemas que tem, mas quando o ensino se passa se funciona através de computadores, como nós estamos aqui, mas nós somos 2 pessoas só, conseguimos estar atentos, já somos crescidinhos e tal. Agora, quando um professor tem que estar a olhar... E os problemas técnicos que mesmo assim temos. E mesmo assim isto não é fácil. Somos 2 experts das Agora imagina um professor olhar para 35 quadradinhos, ou 27, ou não sei o quê, em 2/3 deles os miúdos já desapareceram, que estão a olhar para o TikTok noutro sítio, claro, ou foram à cozinha e tal, e um professor tentar lecionar qualquer coisa que se consiga perceber através desses temas. Um ano ou 2 anos disto, um ano pelo menos inteiro disto, não foi praticamente um ano letivo quase completo. Sim, pelo menos. Começou sim, ali, depois no ano seguinte voltou outra vez umas fases ali, sei lá. E é como dizes, se juntarmos a isso os greves de professores, greves de funcionários, problemas com material informático, aliás, eu acho que lembras-te dos portáteis que iam ser entregues? Eu acho que ainda não foram entregues. Ainda não foram, estão a caminho. Isto, os CTT não estão famosos. Desde que privatizaram é uma desgraça. Nada, é uma desgraça. Isto demora anos a chegar qualquer coisa. Tinham razão, esta malta tinha razão. Não, Tiago, e toda a falta de exigência que se foi colando ao ensino, vindo das diretivas. O que se passa nas escolas, os professores perdem o tempo todo deles, bons e maus. Tu tens bons insights sobre o que se passa nas escolas, não é? Para usar a palavra inglesa, já discutimos isso aqui, não há uma boa em português. Tens bons insights sobre isso. E os professores perdem. Há professores. Falar de grupos profissionais, avaliá-los como um todo é estúpido. É apenas estúpido. Há professores maus, bons, assim, excelentes, péssimos, há de tudo. Mas todos eles, independentemente das suas competências, passam a vida soterrados em tralha burocrática, em lixo que só lhes tira tempo e que, ou seja, as escolas, as direções das escolas também contribuem para isso, com certeza, muitas delas. O Ministério é o grande culpado disto tudo, deixou de usar as escolas como um meio de instrução, como um espaço onde meninos e meninas podem aprender a fazer contas e a ler, a escrever, aquelas coisas simples. Não, aquilo agora serve para tudo, menos para isso. Isso parece ser absolutamente secundário. É como um bocado o que acontece com Harvard e com... Pois estávamos a falar nisso. Não, mas a forma como isso depois, como o que se passa nessas universidades, isso é absolutamente verdade. Reflete, claro. Depois se reflete nos modelos de ensino que acabam por chegar às escolas, basicamente, todo o mundo ocidental, não é? E que refletem essas coisas. Claro. E os professores hoje vivem debaixo dessa pressão burocrática, que não... Ou seja, não lhes é exigido, eles não têm que exigir aos alunos grande coisa, normalmente se exigem também não são premiados por isso, e aos professores também não é exigido grandes resultados em termos de que os meninos tenham inculcado os conhecimentos na cabeça deles. Não, as exigências que se fazem são de outros âmbitos, não é? De outros âmbitos, sim. São, lá está, da diversidade, equidade e inclusão. É por aí, é por aí. Não, isso bem me lembro, foi logo quando
da Geringonça em 2015, que uma das primeiras coisas que estava inerente a esse acordo e que foi desfeito do governo anterior, tinha a ver até com os momentos de avaliação, isto a nível nacional, com os momentos de avaliação dos meninos, que parece-me a mim que com alguma lógica estavam feitos em paralelo com o fim de cada ciclo e que logo o primeiro governo de Costa desencontrou, tornando incomparáveis os dados que tínhamos nas últimas para aí 2 décadas com o que tivemos daí para a frente, ou seja, os meninos acho que eram avaliados tipo no 4º ano, no 6º ano e no 9º ano ou por aí, e esses momentos de avaliação foram mudados, enfim, para que desde logo nada seja comparável e portanto nada seja avaliável, nada seja... bastante, não é? Não possam ser pedidas contas a ninguém, nem possam ser retiradas ilações nenhumas do trabalho que todas as partes envolvidas estão a fazer neste processo de educação. E pronto, e tudo isto acaba por entroncar depois a médio e longo prazo, Alberto, e agora aqui introduzi a questão das sondagens. Lá está, nos níveis de literacia que depois também se revelam... O PS ainda a discutir o primeiro lugar das eleições. Pois, na forma como se revelam, naquilo que as pessoas pensam sobre o país e nas expectativas que têm e na forma como, e falávamos disso também há pouco, na forma como acedem à informação e no interesse que têm ou não por aceder a outros tipos de informação e por estar receptivos a outro tipo de mensagem. Por isso depois... É um chavão, mas é o espírito crítico, não é? Que não abunda Sim. por aqui, não é? Sim, e que leva a que, ainda ontem falava disso com uma pessoa aqui próxima, que depois leva a que quando surge um tipo como o Milei, as pessoas se limitem a ir na história do aspecto excêntrico da personagem e não tenham sequer interesse em ouvir o que é que a personagem tem para dizer. Não querem ouvir, nem querem que os outros ouçam. Pois, não querem, os que sabem, os que reconhecem alguma importância no que ele diz, normalmente são aqueles que têm o poder também depois de decidir o que é que os outros ouvem ou não, e portanto e não querem que os outros ouçam. Porque, e portanto as pessoas não têm sequer interesse em ouvir, acham que vem aquela personagem excêntrica e isso é o que lhes basta para avaliar, e refiro-me a esse caso em particular porque é bastante... sintomático desse tipo de atitude, não é? E do que passa de formas de pensar diferentes. Mas também repara, Tiago, depois também há outro lado, ou seja, o Milei teve que usar aquela persona para cativar um número suficiente de eleitores para ouvirem uma mensagem que ele podia ter divulgado de outra maneira, que há 20 ou 30 ou 40 anos teria divulgado de certeza de outra maneira. Milton Friedman, não é? Com calma. Exatamente, portanto passámos do Friedman para o Milei, que no fundo, na essência, dizem o mesmo. Dizem o mesmo, precisamente. Provavelmente o Milei não terá o gabarito intelectual do Friedman e não sei o quê, mas mesmo que tivesse, ele tem que usar uma persona, tem que fazer ali um número de circo para chamar a atenção. Olhem para mim, e agora no meio pode ser que a mensagem passe. No caso, passou, aparentemente. Se ele vai, não, é muito bem visto e é uma ótima estratégia, na verdade. É a única que funciona hoje em dia, não é? Porque ainda há uns anos atrás... As cabecinhas estão muito... limitadas, não sei exatamente. Estão pouco receptivas, estão muito amorfas, não é? Amorfas. Marcelo não Rebelo de tem concentração suficiente para ouvir uma ideia desenvolvida com princípio, meio e fim, durante 5 ou 10 ou 15 minutos. É isso, se o vídeo é como o vídeo do TikTok, se não te agarrar nos primeiros 2 segundos, passa logo. Pronto, e realmente nesse aspecto é magistral. Mas numa escala diferente, o que é que Marcelo Rebelo de Sousa fez para chegar à presidência da República? Há uma diferença. Exatamente o mesmo, claro. É só de escala, mas... Só não tem depois uma ideia de fundo, não há uma ideia atrás. Não, eu digo em termos de personagem, não é? Para chegar para atingir o Milei criou uma personagem para divulgar um conjunto de ideias. O Marcelo criou uma personagem, ponto. Não. Exatamente, sim. Ambos criaram uma personagem para chegar às pessoas, não é? Nesse aspecto não é muito diferente. Não tem nenhuma ideia, o Marcelo nunca teve nenhuma ideia especial sobre nada, sobre assunto nenhum. Sim, só tem uns esquemas para exatamente, as pessoas. Só que hoje em dia, de facto, passados estes anos, é preciso criar uma personagem muito mais ruidosa e muito mais aparatosa para captar a atenção das pessoas. Mas lá está, fica por aí. Podemos usar o caso do Ventura, do André Ventura. Sim, também, claro que sim, mais próximo. Todas, não é preciso estar com muita atenção para perceber que muitas das coisas que ele diz, ele não acredita assim nelas com tanta convicção. Ou a forma como ele as diz, sobretudo, ele criou aquela personagem que ele já trouxe, até atenuou, do documentário desportivo, não é? Exatamente, sim. Nas vistas, depois daí. Porque tu não vais dar nas vistas, então documentário desportivo talvez ainda menos. Se tiveres uma opinião ponderada e a expressares de forma calma. Sim, claro. Ali pois é, não passa nesta barulheira toda, não passa nenhuma mensagem nesse formato, não é?
Mas isto pronto, para dizer que É de isso. facto as pessoas não têm interesse, não têm. Eu não vou tanto na questão de não terem tempo nem disponibilidade para isso também eu não tenho e ainda assim arranja-se para ter acesso a outro tipo de informação e a ver interessarem-se um bocadinho. Mas isto para chegar às sondagens, não é? Porque as sondagens, tem havido várias nos últimos dias, mas continuam a dar as coisas muitíssimo equilibradas depois disto tudo, entre PS e PSD. A única coisa que sai que eu acho que é comum a estas sondagens é o crescimento do Chega, é o sinal mais significativo. Sim, o resto parece, é tudo mais É a coisa, menos única. coisa, não sai daquilo, não é? Não, portanto, acho que não vai ser muito diferente disto. A única coisa significativa é mesmo o crescimento do Chega e a evidência de que é impossível, totalmente impossível, mas isso já era desde sempre, que sem o Chega criar uma maioria de direita no Parlamento. Claro. E, Claro. portanto, Agora, o continuamos a sem pensar. Chega, ou com, pelo contrário, o com o Chega, há várias formas desse com se verificar. Sim, Pode sim, ser é apenas uma verdade. viabilização parlamentar, com umas Sim, cedências a uma questão ou outra, ali que o Chega faça, algumas exigências do Chega. sim, Agora, acho que era muito importante que a direita que tivesse, lá está, acho que já disse isso aqui, que tivesse juizinho. Que toda a sim, direita, ou todos os partidos à sim, sim, direita do sim, sim, PS sim. tivessem juizinho, porque a esquerda vai ter o juizinho deles e a esquerda vai estar Claro, unida. A esquerda vai claro. se unir com quem for necessário. Pois Incluindo que o Chega, se o Chega fosse nisso, quer dizer, não, não, o, claro, claro. o PS não tem problemas nenhum em se aliar com quem calha. Sim, aqui de facto, isto também já falámos disso aqui, o que seria, o que seria evidentemente necessário era toda a gente concordar que este modelo, e eu acho que todos concordam, mas depois como têm agendas diferentes, nem todos agem no sentido de o fazer da forma mais efetiva, mas é que todos concordarem de que este modelo socialista, comunista, não sei, quer Não, dizer, isto não, isto isso é uma é. novidade. Sim. Como se fosse uma novidade, que foi experimentado em 70 e tal países, em 4 continentes, ao longo de décadas e décadas, e redundou Não tem sempre na corrido mais muito bem em abjeta muitos. miséria e desgraça Não, não. e atraso e pobreza e fome, e no entanto estamos nós aqui a dizer que era muito giro que estes gajos conseguissem perceber que isto do socialismo e do comunismo não resulta. Enfim, enfim. Vamos Há um passar 30 problema, anos a estar aqui a falar da mesma o coisa. eleitor, e em particular aqui em Portugal, mas não é só uma coisa portuguesa, tende a não perceber que o voto e que a eleição que se destina a escolher males menores, não se Sim, destina a motivar em nós um entusiasmo como claro, as miúdas com os concertos da Taylor Swift ou não sei o quê. A gente não tem claro, que ir em claro. êxtase, isto não é Não, bitlomania. É votar resignadamente em alguém que possa ser pois, um mal menor. Eu não tenho nenhuma ilusão que uma coligação, uma aliança, um pacto lá do Dr. Montenegro com a Iniciativa Liberal e o Chega de alguma maneira a legitimar sim. aquilo e o CDS que ressuscita agora e tal. Não tenho uma ilusão que isso vai levar o país a nenhum espincaros da prosperidade. Pois, Agora é sim. preciso interromper este caminho para o Sim, abismo. é só irmos um bocadinho, caminhar um bocadinho para o outro lado. É só Sim, não agravar mais isto, quer dizer, não, isto já sim, é está. exatamente. Não se deve ir votar com ilusão. Não vou votar nestes tipos, que estes tipos vão realmente criar Isto exatamente aquilo que eu. uma gente Não, não, espetacular, é é exato, só puxar corresponde isto. exatamente ao meu pensamento, Exatamente, sim. Não, é sobretudo. só puxar isto um bocadinho para o outro lado. Ninguém tem ilusão nenhuma do que é que lá está, do que é que pode ser o resultado de umas eleições deste género. É só mesmo arrepiar caminho e virar-nos na outra direção, que é exatamente oposta. Até é fácil perceber qual é, porque é a exata oposta. Exatamente. Tiago, É, deixa-me só dizer uma coisa. Houve aí um vídeo, que acho que falámos disso na altura, um vídeo em que o senhor Milei, voltou a voltar ao Milei, andava a tirar os era ministérios que ele ia ótimo isso. anular. Agora até parece. Afuera! Fera, Afuera! eu se fosse a revelar aquilo que eu gostaria que fosse um Estado e um governo Sim. e tal, eu Eras o estava a ver senhor aquele vídeo Milei. do Milei e eu achei assim, epá, ele vai deixar ainda tantos ministérios? Eu deixava até meio. Eu, se fosse, É, eu se estivesse à espera do partido que representasse as minhas, sim, aquilo que eu gostava, claro, aquela coisa do, ai, se eu mandasse e tal, se eu estava à claro. espera de um partido desse, isto nunca Não teria ficava lá votado. papelinho nenhum, não ficava Nunca teria papelinho nenhum votado. no quadro. A gente Sim, vota no tipo que não promete arruinar-nos tão depressa. as tuas únicas duas diferenças em relação ao senhor Milei são que ele é pouco radical e tem muito cabelo. São as duas únicas diferenças. Epá, ele tem cabelo a mais, eu não sei se aquilo será dele, aquilo não sei, não será ali. Não sei, mas Alguém tem uma cabeleira, de facto. tem. Faz Agora, questão daquilo li ser escrito. recentemente, não sei se é verdade, já vamos confirmar isso, que o Sr. Milei, depois de prometer acabar com o Ministério da Saúde, que já nomeou o Ministro da Saúde.
Pois Os eu não meus sei. receios sobre o facto de ser Milei ser Sim. possivelmente um socialista e um perigoso marxista começam a confirmar-se. Já estão praticamente confirmados. Já Pois, estão, já eu não sei se ele não estão. está dependente lá de uns acordos quaisquer. Eu não sei muito bem como é que se O chama, homem se o não nosso tem grande sistema liberdade de ação. argentino. Pois acho que não tem assim tanta liberdade. Precisa de uns acordos e de fazer umas cedências e tal. Ele tem piada, Mas mas não tem grande eu tinha mais uma coisa para dizer. viabilidade. Não? Sim, esqueci-me do que era, mas tinha a ver com isso dos Desculpa. acordos. Não faz mal, não era também nada Acho disso. que ficamos por aqui, não é? Ficamos por aqui. Hoje Hoje esticámos está um um bocadinho. bocadinho esticadinho isto. Não há como fingir que está na hora de almoço para nós e, portanto, isso também é um facto que vai pesar um bocadinho. Vai pesar. Acabarmos aqui a lenga-lenga. Se bem que eu ainda estou, como estava a confessar-te no início, ainda estou a digerir um cozido à portuguesa que comi anteontem, que estava realmente muito bom. Mas vamos Nós ter quando que... contamos estas conversas em off, deve haver espectadores que as conversas deles em off são mais giras. Muito mais Passamos a falar de engraçadas. política em off e falámos aqui do cozido à portuguesa e tal. Sim, Então como é que está? paramos de Tinha gravar farinheira e tal, quando é e para começar. Bruxelas. Sim, epá, estava mesmo bom. Mas é a idade já Também não gosto perdoa, muito, como tu dizes. comeria agora o cozido à Todo portuguesa com arrastos. muito prazer, mas parece que Não não vou ter essa consigo, não sorte. consigo. Eu acho que agora só como Por na acaso próxima adoraria. quinta-feira. Portanto, fica por aqui. Só comes seja o que for, não é? Seja o que for. Ok. Em princípio é água e uma bolacha de água e sal. Uma qualquer bolacha coisa de assim. água e sal. Daquelas que parecem cartolina. Aquelas que parecem que não sabem rigorosamente a nada. Deus me livre. Parecem peladuro. Portanto, esta foi a edição número 44 da Lenga Lenga do Costume. Como sempre, estreamos à segunda-feira às 21 horas no canal de YouTube do Comitê Central. Subscrevam o canal. Nós, por esta semana, ficamos por aqui, mas prometemos voltar na próxima semana. Foi um gosto, Alberto. Obrigado. Tiago, Até para a semana. Obrigado a todos. Deus a todos. Até para a semana. Obrigado. Obrigado.